Olá, eu sou Wagner Costa, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em psicologia positiva com mestrado em ciências da saúde. Eu vou falar aqui um pouco sobre um tema que eu vou chamar de vida e medo ou medo e vida. Como o medo afeta a nossa capacidade de expressarmos ideias e de falarmos em público, que hoje é uma habilidade tão necessária para um mundo onde se cobra tanto as habilidades sociais e onde a inteligência emocional está em alta. Então, vem comigo e presta atenção no que eu vou dizer. Atualmente, todos os estudos de neurociência, eles parece que convergem para uma ideia de que a nossa mente cria realmente as nossas vidas. Mas essa criação das nossas vidas não tem a ver com aquela ideia mágica que algumas pessoas divulgam de cocriação, de que se eu desejo alguma coisa, isso vai acontecer ou isso vai se materializar, ou com aquela ideia que misturam dizendo que é física quântica, que as várias realidades estão convivendo ao mesmo tempo e que você escolhe uma. O que se sabe é que as crenças que eu tenho a meu respeito, as crenças que eu tenho em relação ao mundo, elas terminam definindo como eu me comporto, as escolhas que eu faço. Então, se eu não acredito em alguma coisa, eu não vou fazer. Se eu tenho dúvidas e incertezas, eu deixo para depois. Então, a construção do mundo realmente ele é resultado dessas crenças. E isso não é novo, porque em 1950, 1960, eu acho, eu não tenho certeza dessa data, mas Nathanael Brander, que era um psicólogo americano, ele dizia que a autoestima define se você vai ter sucesso ou fracasso. Porque quando você confia em você, você é capaz de fazer, você se permite acreditar e você vai atrás. E se você não confia, você vai sempre deixar para depois. Ele conceituava a autoestima como sendo a confiança na minha capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. E na confiança ao meu direito de ser feliz. Então, a partir do momento que eu confio na minha capacidade, eu me permito fazer. A partir do momento que eu confio no meu direito de ser feliz, eu sei que eu posso fazer muitas coisas. E isso hoje, trazido para a nossa realidade, o que nós percebemos é que em muitos ambientes as pessoas não conseguem mais se verem como competentes, porque a enxurrada de novas informações geram sempre dúvidas em todos nós. Nos ambientes acadêmicos, os alunos não acreditam mais que podem aprender. E alguns professores até contribuem com isso sem perceber. Mas a enxurrada de informações, a quantidade de dados que nós temos, terminam nos penalizando e nos condicionando a acharmos que não seremos capazes. Chat GPT, inteligência artificial, tantas coisas que surgem. E como se diz por aí, a impressão que dá é que nós estamos emburrecendo. E estamos, porque a velocidade da construção dos novos conhecimentos é tão intensa que jamais nós poderemos acompanhar. E não teremos condições de ter todas essas informações disponíveis. Por isso, o chat GPT ajuda muito na hora de consultar informações novas. Hoje nós percebemos no ambiente acadêmico e no ambiente social a dificuldade que as pessoas encontram para conversar, para expressarem ideias e para dizerem não, por exemplo, para questionar alguma coisa. E isso é fruto de uma falta de treino. Quando você é criança e vive num ambiente com outras crianças, você aprende a trocar ideias, você aprende a brigar, a se defender, a saber quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem não é bom. Você termina aprendendo muitas coisas. Com o avanço tecnológico, hoje tem muitas crianças que não têm mais oportunidade de conviverem com outras crianças. Elas passam muito mais tempo em frente de telas ou em ambientes escolares estritamente controlados, onde ela não aprende mais uma interação mais real com outras crianças. Isso tem gerado uma dificuldade, tem muitos pesquisadores preocupados, porque eles dizem que crianças que são muito expostas a telas, elas começam
a deixar de desenvolver uma habilidade muito importante para o ser humano, que é a habilidade de ler rosto. Eu preciso olhar para um rosto humano e saber se aquela pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está com nojo, o que tem alguma coisa errada com ela. Quem olha muito para telas não desenvolve essa habilidade. Então, existe sim uma preocupação em relação a isso, de que uma nova geração de crianças vai estar muito desenvolvida para mexer em computadores, mas pouco desenvolvida para lidar com relações interpessoais. Hoje nós falamos da necessidade do desenvolvimento da inteligência emocional como uma habilidade necessária, e aí inteligência emocional são várias habilidades juntas, habilidades necessárias para você ter uma vida social mais ativa. E hoje nós sabemos que a vida social é a mais importante para nós, porque o que faz uma boa vida são os bons relacionamentos. Então nós precisamos nos perguntar por que tantos acadêmicos têm dificuldade de apresentar um trabalho, de ir na frente da sala, ir na frente dos seus colegas e explicar algo que ele estudou. Ou ele não estudou, ou ele não consegue falar, isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque a vida é interação e eu preciso aprender a expressar minhas ideias, defender um ponto de vista, ser contrário a um ponto de vista, dizer sim ou dizer sim quando tem muita gente dizendo não. Tudo isso faz parte do dia a dia. E a pergunta é, por que nós estamos perdendo isso? Porque hoje que temos tantas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, e o pior, sabendo que em ambientes acadêmicos essa questão da ansiedade tem perturbado demais, que muitos dizem que no ambiente acadêmico nós temos muito mais ansiedade do que no ambiente não acadêmico. Existe muita pressão na construção de uma carreira profissional, existe cobrança das famílias para o sucesso profissional, para o sucesso acadêmico, e tudo isso vai pressionando o jovem. Um jovem que hoje está perdido, está completamente sem noção do que é a vida, porque muita gente está preocupado em atingir o sucesso profissional, em definir uma carreira, mas a maioria das pessoas não estão aprendendo a se relacionarem, a ter uma relação interpessoal com outra pessoa ou com outras pessoas. E isso é muito importante para a vida de todos nós. Outra coisa que nós precisamos deixar claro é a distinção entre medo e ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa. A ansiedade é um sentimento difuso de uma expectativa de que algo vai acontecer. E o medo, eu tenho medo de alguma coisa. Então eu tenho medo de cachorro, medo de cobra, medo de gato, medo de aranha. Mas na ansiedade eu não sei do que eu tenho medo. Então esses sintomas de ansiedade, eles geralmente deixam a pessoa apreensiva. E quem é ansioso tem algumas características que nós precisamos saber para identificarmos em nós e nos outros. Uma característica importante do ansioso é que ele é apressado para fazer as coisas. Tem pessoas, tem crianças ansiosas que elas estudam demais com medo de ser reprovada. Por quê? Porque o ansioso, ele tem um pensamento um pouco catastrófico. Ele está sempre esperando que algo ruim vai acontecer, mesmo sem saber o que seria esse algo ruim. Isso é ansiedade. Então, o ansioso, ele tende a se mexer demais, a balançar braço, a roer unha, ele às vezes come demais, o ansioso, ele é impaciente, e o ansioso, geralmente, ele não gosta de não ter controle das coisas, ele quer ter controle de tudo, ele quer controlar o ambiente para ele ter certeza do que vai acontecer. Então, essa é a diferença básica do medo e da ansiedade. E quando eu tenho ansiedade e eu vou expressar uma ideia na frente de outras pessoas, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de ter um branco, de não expressar as ideias. Eu digo que depois da Covid, minha memória piorou muito. Às vezes eu quero lembrar de um livro, de um autor, e eu não consigo lembrar. Então eu tenho procurado fazer minhas falas sempre com apoio de um slide para não dar branco. Mas isso não me deixa nervoso.
Porque se eu estiver falando e eu esquecer, eu vou dizer claramente: olha, gente, eu esqueci, vou passar para o próximo assunto. Quando eu lembrar lá na frente, eu volto. Então, não adianta eu querer controlar ansiedade exagerada sozinho. A ansiedade, que é a ansiedade normal, é aquela expectativa. Eu vou fazer uma prova, é normal que eu tenha um certo nervosismo. Eu vou ter um encontro com a pessoa que eu quero impressionar, é normal que eu tenha um nervosismo. Isso é uma ansiedade normal. A ansiedade patológica, você perde o controle, você não consegue dormir, você sua demais. Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que fica agitado, tem gente que não consegue realmente manter a tranquilidade. Isso é patológico. Aí você precisa de ajuda. Então, se você não consegue falar em público, se você não consegue chegar num restaurante e falar o seu pedido, você precisa de ajuda. E os psicólogos temos muitas técnicas que podem te ajudar. O importante é você reconhecer onde é que está seu nível de ansiedade. E tem certos graus de ansiedade onde você vai precisar de medicação, de um acompanhamento psiquiátrico, e isso não é uma coisa feia. As pessoas têm medo, têm vergonha de dizerem que são ansiosas. Nós precisamos sim cuidarmos da nossa saúde. Fazendo um resumão, a ansiedade ela faz parte da vida, o medo faz parte da vida. Mas eu posso começar a treinar. Se você quer aprender a falar em público, treine. Eu aprendi falando. Eu não sabia falar em público, eu era uma pessoa extremamente tímida e eu fui me soltando. Eu lembro quando eu fiz minha primeira fala em público que eu tremia, que eu fiquei nervoso, que eu tinha tudo anotado num papel. E depois eu fui encontrando algumas regras na minha cabeça. Então, uma coisa que eu usei por muito tempo, se eu vou falar de um tema, eu relaciono 5 ideias básicas e vou falando cada ideia daquela e depois faço a conexão. Eu procuro ter uma história engraçada que eu possa contar ou um fato da vida real que eu possa contar. Eu sempre conto quando eu falo sobre falar em público, quando eu comecei, que eu falava no asilo, eu ia final de semana para falar para os idosos, aí eles ficavam o tempo todo dormindo. E quando terminava, eles diziam: ah, meu filho, você fala tão bem, não pare não, continue. E eu acreditei, e eu fui treinando, treinando, treinando. Hoje eu falo com muita facilidade. Eu não tenho dificuldade para falar. Toda essa fala que você ouviu até aqui, eu falei sem um roteiro. Eu peguei a ideia que foi passada para mim e aí eu organizei e fui falando naturalmente. É isso que você tem que entender. Um curso de oratória vai te ajudar? Vai. Vai te dar algumas dicas? Vai. Mas o essencial é você falar com naturalidade. Fale como se você estivesse conversando com aquela pessoa para quem você está olhando. Então, minha dica para você é: não há diferença entre falar para 1, 10 ou 5 mil pessoas. Fale sempre olhando para uma pessoa. Eu estou sempre falando para uma única pessoa. Quando eu falo, eu olho nos olhos das pessoas. Por quê? Porque eu estou falando com elas. Nesse momento, eu estou falando aqui olhando para a câmera. É estranho, mas é como se eu estivesse falando para você e explicando as coisas para você. Seja natural. Como é que eu consigo ser natural? Treinando bastante. Pense nisso e pense agora.